Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o primeiro dia da programação de revisão para o ENAD, que a Faculdade de Artes preparou, e são conteúdos de formação geral, né, voltados para todos os cursos que vão fazer o ENAD nesse ano. E vocês podem acompanhar as próximas revisões, né, pelas redes sociais da FAARTS, que lá a gente vai atualizando vocês sobre as próximas ações. Então, eu vou passar a palavra para a professora Luciane, que é coordenadora acadêmica da FAARTS. Ela vai explicar um pouco mais sobre a proposta e apresentar o convidado de hoje. Obrigado. Obrigada, Rosel. Antes, eu queria passar a palavra ao professor Gustavo, para ele dar uma palavrinha, tá bom? Gustavo? Perfeito. Boa noite a todos. Quero agradecer muito a presença de todos que estão participando desse encontro e certamente todos que vão que não podem estar aqui agora e vão poder assistir esse encontro depois. Agradecer à professora Luciana por esse trabalho tão forte que ela tem feito na preparação do ENAD, de tanto compromisso, ativando todos os colegas professores, todos os colegas alunos, todos os colegas técnicos. Rosiel sempre um trabalho, um cuidado, um carinho enorme com todo o trabalho que tem feito. Muita gratidão a todos que estão presentes. E nesse primeiro momento nós vamos então receber o professor Elton, que é um amigo muito querido, é uma pessoa muito especial para a gente da FAARTS, para o FAM, e não poderia ser melhor para mostrar todas essas relações que são tão importantes e muito mais do que importantes para a ENAD, elas são relações que são importantes para a nossa vida, para a nossa existência como ser humano, e que também vão ser cobradas nessa prova. Então, assim, eu desejo um encontro maravilhoso de muitas trocas hoje. Gratidão a todos. Obrigado, professor. Agora sim, a professora Luciane com a palavra. Bem, gente, como o professor Gustavo falou, né, uma organização que nós fizemos sobre os conteúdos de formação geral, né? Esses conteúdos, eles são para todos os cursos, né, que vão fazer ENAD. Então, por que também não democratizar, né, a programação, né, que a gente está fazendo, tá? Então, toda essa semana, a sexta-feira e até o dia 22, na outra semana, nós vamos estar com convidados aqui falando sobre alguns tópicos dos conteúdos de formação geral, tá? Então, sintam-se convidados. É o mesmo link para todos os dias, tá? Nesse mesmo horário, entre 1 hora, 2 horas de duração, algo bem curto, que é justamente para a gente ter tempo também para fazer outras atividades que fazem parte do ENAD, que outras unidades estão fazendo também. Como hoje, por exemplo, às 20 horas vai ter um aulão sobre questões gramaticais, né, redação, com um aluno finalista de letras, tá? Então, terminando aqui com o professor, né, o Elton, aí a gente já... Aí vai todo mundo para outra sala, que também os professores coordenadores estão divulgando nos seus grupos, tá? E aí hoje nós vamos apresentar aqui o nosso convidado, professor Elton Yudi Oda. Vou falar um pouco sobre o currículo dele aqui, para a gente conhecer um pouquinho ele, do que ele faz. Além da gente falar de planta, né? O Elton, planta, abelha, formiga, né? O Elton também faz muitas atividades, não só aqui pela universidade, mas ele atua num grupo que é nacional, né, sobre biodiversidade. Depois ele pode contar isso também para vocês, tá? Então, vamos lá. O professor Elton Yudi Oda, licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, doutor, titulado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor adjunto 2 da Universidade Federal do Amazonas, atuando para oferecer a formação de professores de biologia,
um caráter amazônico, politizado, humanizado e inclusivo. Responsável na graduação pelo estágio supervisionado em ensino de biologia, atua também nos programas de pós-graduação em ensino de ciências e matemática e educação em ensino de ciências. É líder do grupo de pesquisa Diversa e desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão na área de educação e ciências, particularmente na docência universitária e na formação de professores em diferentes níveis. É líder do grupo de pesquisa Diversa e coordena o programa Residência Pedagógica na UFAM. E hoje ele é o nosso convidado para falar sobre esse tema de formação geral, meio ambiente, biodiversidade, sustentabilidade, intervenção humana, que é digamos assim, a cara do Elton, né? Onde é o que ele atua, o que ele ama fazer, né? Essa pessoa que a gente conhece, que ama o que faz, né? Pela natureza, pela biodiversidade, tá? Então, professor Elton, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, compartilhando do seu conhecimento, tá? Então, a sala é sua, tá? Fique à vontade em como você vai organizar a slide ou como vai interagir com os presentes, tá? E também a organização do horário também fique à vontade, tá bom? Obrigada. Ok, agradeço também, né, as palavras elogiosas, né, e claro que em se tratando de amigos tão próximos, tão queridos assim, fica até meio suspeito, mas assim, eu sei que é uma admiração recíproca, né, que temos, assim, e sabemos, assim, da importância, né, que essa dedicação, né, esse amor que a gente tem pela docência, né, pela Amazônia, né, por estar na UFAM, fazendo esse trabalho, então torna isso mais atrativo, torna isso mais efetivo, né, na aprendizagem. Então, também gostaria de ressaltar aí que a Luciane e o João Gustavo, né, assim, além de grandes e queridos amigos, assim, também admiro muito, né, o trabalho que eles realizam aí na UFAM. Em outra área, mas a gente pertence a áreas que são conhecidas aí pelos PCNs e outras áreas aí como temas transversais, né? A gente pratica educação estética, educação ambiental, enfim, temas que se entrelaçam em alguns momentos, né? Então, eu queria agradecer a presença de todas e todos, né? E dizer que a gente tem, nós vamos falar de duas coisas, assim, a partir de dois olhares hoje, isso é fundamental que a gente faça, né? A gente vai ter um conteúdo acadêmico que tem uma origem que quase exclusivamente ou predominantemente europeia, né? Que são as ciências naturais de um modo geral, e esse conteúdo, que é o conteúdo talvez majoritário do ENAD, majoritário no Enem, quando vocês fizeram, né? Então ele é o que é ensinado como a biologia ou como a ecologia para nós, né? Inclusive o termo biodiversidade, ele vem, né, dessa origem mais eurocêntrica, né? E a gente, por outro lado, tem outras formas de organizar o conhecimento, outras formas que são cada vez mais importantes e valorizadas no mundo, que cada um aqui de vocês, amazônida, tem em alguma medida. A gente passou, na verdade, por um processo, a gente passa por um processo cotidianamente, que é um processo chamado de amnésia biocultural. Tá? Então, nós viemos, né, de famílias, de tradições ligadas à natureza, né, à roça, né? Então, mesmo quem não é da Amazônia, né, sendo do Brasil, né, não sendo dos grandes centros, né, as famílias que vieram da roça, né, roça quer dizer o quê? A gente tem um sistema agrícola, né, um sistema agrícola tradicional, que é a base de toda a biodiversidade que a gente tem. Então, a roça é um patrimônio histórico da humanidade. Aqui a gente tem, quem olhar, eu vou digitar aqui no chat as coisas que vocês podem pesquisar, né?
sobre essa atividade que a gente vai ter. Vocês podem me interromper a qualquer momento, mas eu vou estar falando aqui de algo que está no IFAM. IFAM não o Instituto Federal, né? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Vai chamar Dossiê de Registro Sistema Agrícola do Rio Negro. Então, é um patrimônio histórico da humanidade. A partir do Rio Negro, e praticamente na Amazônia inteira, né, de maneira similar, a gente tem um processo que é o de plantio consorciado, né, chamado de agroecologia, chamado de sistema agroflorestal, enfim, que é estudado hoje pela ciência de matriz europeia também, mas que é desenvolvido pelas culturas tradicionais, e que é responsável, por exemplo, pela criação de algumas espécies que a gente conhece, que a gente acha que é amazônica e estava lá no meio da floresta, como o cupuaçu, né? Então, o cupuaçu não é uma espécie natural. O cupuaçu é uma espécie criada, né, a partir de uma outra espécie, que é o cupuí, né? O cupuaçu foi desenvolvida, foi melhorada, assim como a Embrapa faz, assim como a ciência de matriz europeia faz, os indígenas faziam do mesmo modo, com a pupunha, com várias das frutas que a gente consome, com o cubil, e então o cupuaçu é hoje uma espécie, né, mas que ela foi desenvolvida assim como o cachorro, né? O Canis familiaris não era uma espécie natural, digamos assim, né? Ele é derivado de outras espécies nativas da Europa, né? O lobo, por exemplo, e então ele foi criado pelo homem como o cupuaçu. Tá? Então, o cupuaçu é uma planta, é um fruto que é derivado de melhoramento dos indígenas. Então, isso tem uma repercussão muito importante. Tá? Vamos pensar que hoje, por exemplo, a gente tinha uma coisa chamada Fundo Amazônia, né? Isso eu vou fazer um pouco da história, contar um pouco dessa história. Tem um Fundo Amazônia, que eram milhões de dólares que eram investidos na conservação da Amazônia, né, que países como a Dinamarca, a Alemanha e a Suécia mandavam dinheiro para o governo brasileiro, então, ter políticas de conservação ambiental. Né? E eles diziam, né, eles dizem, entre outras coisas, a questão mais fundamental disso é a seguinte: eles dizem, olha, a gente tem um sistema que é um sistema tem uma palavra que vocês vão também já conhecem, né, mas que também é fundamental nisso que a gente está falando, né, está lá no título da aula, que é sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ele é um conceito também da ciência, ele vem das discussões da década de 90, dos estados-nação, né, que se organizaram para tentar reduzir a redução de biodiversidade. Então, a sustentabilidade é algo baseado num modo de vida que onde não há tanta perda, né, perda de biodiversidade sobretudo, mas tantos danos ambientais. E, então, os povos tradicionais da floresta, vocês podem ler também, isso aqui é um livro escrito por 2 professores da Universidade Autônoma do México, chamado Memória Biocultural. A memória biocultural, ela diz respeito a essa memória que a gente tem de relação com a natureza, que tem a ver com, por exemplo, fazer casas a partir da natureza, fazer roupas a partir de elementos da natureza, comida, né, a roça, colher, né, extrativismo, caçar, fazer instrumentos de caça também com elementos da natureza, também instrumentos de pesca, tudo isso
então feito para que a gente não tenha, digamos assim, a gente possa estar lá, né, naquele espaço, colhendo e utilizando várias espécies. Então, o modo de vida, né, o que é reconhecido hoje pela ONU, né, pelo setor de meio ambiente, né, que é reconhecido por muitos países europeus, é que a gente tem aqui na Amazônia, entre conhecimentos tradicionais, um modo de vida que produz biodiversidade. Então, isso é muito diferente, esse é o contrário daquele que tem nos produzido amnésia biocultural. O que é amnésia biocultural? O nosso modo de vida é baseado, por exemplo, em trigo, né, do pão, né, do bolo, arroz, feijão, milho, soja, então, coisas que são criadas em monocultura, né? E a gente tem as nossas universidades, as nossas escolas, os nossos centros, todos também são semeadores desta cultura única, né? Tem uma monocultura no sentido da cultura humana, que tem sido hegemônica, né? Dominado, e tem essas monoculturas que a gente se alimenta, né? Tem, enfim, a gente tem empobrecido de tal modo que a gente que tinha, vamos pensar no café regional, né? Então, uma pesquisadora da UFAM, chamada Tatiana Shore, da geografia, ela tem um capítulo de livro chamado Cadê o Mingau de Banana que estava aqui? E aí, nesse capítulo de livro, ela fez uma pesquisa sobre o café da manhã em todo o estado do Amazonas, em vários municípios aí do estado do Amazonas. E nessa pesquisa, ela percebeu que todo mundo, em todos os lugares, estava tomando café com leite e pão com margarina. Então, do nosso dia a dia, tinha sumido pupunha, tucumã, a gente tem os carás, né? A gente tinha tapioca, a gente tinha tantas coisas que hoje a gente vai encontrar na banca, na esquina, no final de semana. Né? Então, a gente empobreceu a alimentação, empobreceu a cultura. Né? A gente, então, tem nas cidades, né, um modo de vida que é produtor de extermínio, né? Assim, ele extermina a biodiversidade. Então, as cidades, elas se caracterizam por essa grande mortalidade de espécies vegetais e animais, né? A própria poluição dos igarapés, entre o modo de vida do homem ocidental. Né? Então, esse é um elemento importante para a gente argumentar, né? Argumentar como amazônida, né? Isso que eu gostaria de trazer em primeiro momento para vocês, porque cada um de vocês, e vocês podem estar comentando, falando assim dessas questões, talvez alguns tenham vindo de populações ribeirinhas, talvez alguns tenham sido criados, né, na roça, né, talvez alguns tenham aí alguma vivência desse tipo. Então, se quiserem estar comentando e falando, isso podem me interromper a qualquer momento, pode levantar a mãozinha ou pode abrir o microfone para falar também, tá? Bom, só ressaltar aqui, professor. À vontade. A questão que o senhor falou que deixamos de ter na nossa mesa e vamos comer lá na quitanda na esquina. Realmente, esse é um hábito que está se tornando bem mais frequente. Realmente, a gente tinha a mandioca, a pupunha na nossa mesa. E hoje deixamos essa cultura quieta, a gente não incentiva ela mais. Hoje a gente prefere comprar uma vez no mês ou uma vez na semana na esquina do que ter diariamente na nossa casa. E assim, o senhor comentou e eu voltei lá quando eu era pequena, realmente, isso nunca tinha faltado na minha mesa. E hoje em dia eu não pratico mais aquilo que eu vivia quando eu era menor, entendeu? Eu achei que o senhor fez uma colocação muito bem, que foi me buscar lá na minha infância. Que legal. Então, a gente, se você olhar
hoje um adolescente, você vai ver que é muito pior ainda, né? Porque mal as frutas, né? A gente hoje vai numa feira, né? E quando a gente ia na feira há décadas atrás, a gente encontrava ingá, a gente encontrava Maria, a gente encontrava cupuaçu, né? Hoje praticamente você vai numa feira e tem maçã, laranja, banana, enfim, e outras coisas que não são daqui, né? Não são nativas. A gente praticamente não tem fruta nativa no supermercado, ou mesmo na taberna ou na feira, né? Então, empobreceu, né? E a gente veio pior, né? Assim, nossa alimentação, a base da nossa alimentação virou uma coisa universalizada, né? Pobre também, né? Batata, arroz, feijão, uma coisa que não era nossa, e porque a gente não é mais capaz de produzir, né? Você fala, não consome, não é capaz de produzir a nossa alimentação, né? Então, esse é um modo de vida que a gente precisa combater para ter biodiversidade, né? Por exemplo, cimentar o quintal da casa, né? Não ter mais árvore, né? Não ter mais frutífera. A professora Luciane e eu estamos trocando frutíferas aí para ter no quintal, né? As frutas e estar consumindo. O Robson está dizendo aqui, tem gente que não gosta de peixe, eu não entendo, a minha vizinha é farinheira. Farinheira, ela produz, Robson, na casa dela? Cadê o Robson? Tá aí? Ela Ele traz. respondeu no chat. Tá. Ok. Bom, então, para finalizar essa parte que a gente vai estar comentando depois, em outros momentos também, o que é o sistema agrícola do Rio Negro, que é esse patrimônio histórico da humanidade, né? Toque da Kit aqui. O sistema agrícola do Rio Negro, ele é a roça tradicional que talvez alguns de vocês conheçam. A base é a mandioca, né, que é uma espécie muito conhecida no Brasil porque ela é usada para farinha e também ela é o que a gente chama de macaxeira, né? Em outros estados é diferente. A gente tem aí outros nomes, né? Aipim, mandioca mesmo é usado para macaxeira em vários lugares. E o que a gente chama de mandioca, em outros lugares chama de mandioca braba. Então, a nossa, ela é venenosa, né? E ela tem toda uma cultura mesmo, né? Todo um modo de preparo, né? Para fazer a farinha que é muito, enfim, muito elaborado, né? É uma tecnologia, né? Então, a base é essa, mas a gente tem também na roça tradicional indígena, desde o Rio Negro, lá do Rio Içana, lá quase Colômbia, a gente tem, então, abacaxi, as pimentas, lá tem muita pimenta de vários tipos, a pimenta ardosa, né, que eles vão secar para fazer um pozinho, que é a pimenta jiquitaia. Então tem pimenta, abacaxi, tem mumari, cupuaçu, açaí, então a roça é muito diversificada. E desses produtos da roça, então eles vivem, né? Porque, por exemplo, o alimento principal é o biju, né? É um biju diferente do nosso, não é uma tapioca pequenininha assim, não. É uma coisa imensa, tem uns 50 centímetros de diâmetro, que se come o dia todo, no café da manhã, depois ela é comida com peixe, com caldo de peixe, com a quinhapira, né? E então toda a roça, ela alimenta toda uma comunidade, ela é capaz de alimentar e de modo assim muito realmente assim pensando em termos nutricionais, assim, alimentar muito bem toda uma comunidade, né? Enquanto que a gente aqui, por exemplo, abusa de produtos industrializados e ultraprocessados, né? O que é pior, muito gorduroso. Tá? Então, isso está na base lá de um modo de vida que é produtor e ajuda a conservar a biodiversidade. Então, o Toledo e Barreira Bassols, que eu falei no Memória Biocultural, eles fazem um levantamento mundial dos lugares onde tem maior biodiversidade no mundo. Então, Nova Guiné, as Américas, né, sobretudo Peru, a América Central, mais do que aqui, inclusive, vários lugares na África, Ásia de grande biodiversidade, elas são sempre lugares de biodiversidade, no sentido botânico, no sentido zoológico, mas também de sociodiversidade,
Então, tem uma maior quantidade de línguas, por exemplo. No Brasil, ao Alto Rio Negro, né? Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel e Barcelos. Ali você tem uma quantidade de línguas indígenas, de povos indígenas enorme, então tem diversidade linguística, diversidade genética e diversidade biológica, tudo ao mesmo tempo, né? Então, para ressaltar esse aspecto por fim, né? A gente tem tendo um modo de vida que é de ter a multiculturalidade, a gente vai ter biodiversidade no sentido biológico também, tá? Aí, do ponto de vista da nossa, digamos, da biologia ocidental, do que chama biologia do branco, antes de eu começar isso, vou só ler aqui no chat, o Robson falou, a Tieida falou, quando criança, a mesa de casa era farta da nossa culinária. Hoje as dificuldades impedem essa fartura. Estou tentando cultivar uma hortinha no quintal e valorizando o que já tem nele. E o Robson diz, a farinha dela não tufa, eu converso sobre, a vizinha dele, né, no caso. Eu converso sobre o processo de fabricação, acho que dá para levar o contexto para as artes e dá para fazer alguma coisa. Eu tenho lido as provas e tem essa temática. Então, de fato tem, né, a gente vai ver, não vamos entrar muito nessa questão aí da farinha, né, para a gente poder também entrar nessa outra parte que vocês vão precisar argumentar, né, que é a seguinte, a gente hoje tem um conteúdo que é bastante universalizado, digamos assim. O que vai ser cobrado aqui no Brasil é muito parecido com o que vai ser cobrado de conteúdo em termos de biodiversidade em outros lugares do mundo. Esse conteúdo universal não é, digamos, isso não é um problema, a gente trabalhar também com conteúdo universal. A gente precisa saber articular com isso que é o nosso saber, né? O saber da Amazônia, que é normalmente negligenciado tanto nos cursos de biologia, né? Eu falo inclusive do meu próprio, que eu atuo, né? Como por aí afora. Né? Então, se imagina, se não fala sobre a biodiversidade e a sociobiodiversidade amazônica num curso de biologia, que dirá os outros. Os conceitos principais, assim, no sentido da biodiversidade, que a gente precisa trabalhar, vão estar ligados ao que é redutor, né, dela. Então, o que está sendo chamado hoje, a começar de Londres, né, onde começa, né, um grande jornal a usar o termo catástrofe ambiental, né, então acho que isso é importante que vocês deixem de usar mudanças climáticas, né, assim, outros, porque a gente vive um outro contexto já, né, então, a partir agora, século XXI, a gente vai precisar, né, 2021, a gente vai precisar se descolar de um contexto onde a gente diz, olha, se continuar desse jeito, vai acontecer, já está acontecendo, tá? Então, catástrofe climática, catástrofe ambiental é o conceito correto, né? Então, ele, na verdade, já existe e a gente está correndo atrás de reverter, né, aquilo que já é fruto de ação humana, né? Por exemplo, efeito estufa, né? Então, isso também, se vocês quiserem, principalmente que aqui no caso, eu já vi que o João Gustavo manja de um monte de coisa de biologia também, mas quem não tem familiaridade com esses conceitos, né? Por exemplo, efeito estufa, a questão do gás carbônico e do carbono, né? Quando a gente fala de carbono, a gente também tem toda uma cadeia de coisas ligadas a carbono, né? Então, por exemplo, hoje está na moda falar de crédito de carbono. Vocês já ouviram falar de crédito de carbono? Se alguém ouviu falar e quiser tentar explicar, pode tentar, tá? Porque é importante. Se vocês falarem também, vocês vão... enfim, nem a Luciane, olha. Bom, então vamos lá. O que tem acontecido com, por exemplo, petróleo? Então, uma das questões mais importantes é quanto de carbono fossilizado, né? Então, de restos de seres vivos mortos no subsolo, né? Inclusive marinho,
dos oceanos e tudo, quanto estava lá retido, né, e ele vai para a natureza, então ele sai de um formato onde ele está lá latente, ele vira gás carbônico, né? O gás carbônico era um dos principais gases do efeito estufa. Então, quanto mais se retira, né? Então, plástico é derivado de petróleo, gasolina, diesel, e muitas outras coisas. Então, eles não só são retirados, são extraídos, eles são queimados, né? E eles queimados, eles viram gás carbônico. Então, isso vai tornar a Terra mais quente. Né? Isso tem tornado, né? E vai tornar ainda mais, porque nós não estamos em vias de reduzir, né, a produção, a emissão de gás carbônico. Então, também os países que em 90 se reuniram na Rio 92, né, para discutir, para tratar da questão de sustentabilidade, para tratar de fazer digamos, um acordo mundial para reduzir, né, a poluição, reduzir o desmatamento, etc., né, eles mais tarde vão, em Kyoto, né, no Japão, eles vão assinar um protocolo de Kyoto, que é o da redução de emissão de gases. Quer dizer, todos, obviamente, exceto os Estados Unidos, né? Então, aí começa. Deixa eu ver o que o Robson está falando aqui. Diminuir a emissão de carbono na atmosfera pelas indústrias e demais emissões, conforme o decorrer dos anos, os países irão se comprometer com essa emissão, correto? Então, era esse o compromisso, né? Então, isso foi, digamos, o maior produtor, né? Então, o maior produtor, para você ter uma ideia, né? O que os Estados Unidos produzem é praticamente o que todos os outros países juntos, né, produzem de emissão de carbono. Então, o fato dele não assinar e de não se comprometer em reduzir, compromete muito o acordo, né, o protocolo de Kyoto. Né? Então, daí você hoje tem um contexto muito pior, né, onde, por exemplo, o próprio Brasil, que é signatário, não cumpre também, né? Então, a gente não teve essa redução, né, nos níveis que a gente queria, mas esse protocolo para, digamos assim, incentivar os países a emitir menos, né, estabeleceu uma quantidade, né, uma cota de carbono que cada país poderia emitir. Né? Então, isso pode ser medido, né, isso tem sido medido, e aí o que acontece? Né? Os países que não então, preservam, né, que conservam suas florestas, né, os países que têm grandes áreas florestais, eles podem ganhar, eles podem vender em forma de crédito de carbono, né, no mercado internacional, a sua parte, a sua cota de carbono. Obviamente, do ponto de vista ambiental, isso não é negócio, né, porque então você está dando licença para que outro país gaste aquilo que você não está gastando. Então, do ponto de vista global, isso é também um problema ambiental. Mas aí já ficaram com alguns conceitos, né? Então, catástrofe ambiental, o efeito estufa, a emissão de gás carbônico, os créditos de carbono, né? Então, isso é importante para a gente entender como é que a gente poderia, né, tá trabalhando para reduzir. E uma outra questão, né, que também está, digamos, implicada nisso, né, que também está lá no título que a gente está falando, é exatamente essa intervenção humana, né? Então, essa é a principal, digamos, o uso de combustíveis fósseis, né, tem sido combatido, né? A gente já está numa outra discussão atualmente, que é a seguinte, né? Tem sido usado na Europa, em outros países, as fontes chamadas renováveis. Acontece que essas fontes, né, por exemplo, a energia solar e a energia eólica, elas têm produzido resíduos também, e não poucos, né, e não fáceis de serem reaproveitados. Então, as placas danificadas de captação de energia solar, as usinas eólicas, que também são grandes, né, muita matéria-prima, e matéria-prima também que implica, né, um gasto energético grande para a sua produção, né, tem hoje pensado assim,
qual seria, de fato, né, a vantagem de estar fazendo uso, né, dessas energias. De todo modo, a gente tem aí, vocês devem ter acompanhado, né, assim, além dessas, né, os carros, né, carro elétrico, mas isso vai envolver no Brasil uma outra discussão, né, a geração de energia elétrica. A geração de energia elétrica, por exemplo, no estado do Amazonas, né, ela vocês devem saber, né, majoritariamente combustão de fósseis, né? O uso de energias não renováveis. Então, é petróleo de novo. Né? Então, a gente tem termoelétricas. A maior parte do Amazonas é servido por energias de termoelétricas. Então, né, você fala, bom, agora eu vou trocar meu carro, vou usar um carro elétrico. E o carro elétrico vai ter uma bateria que vai precisar ser carregada e que vai demandar mais energia elétrica. Né? Então, também é preciso se pensar, né, nessas substituições para que elas não acabem redundando, nem, por exemplo, vale a pena falar, né, a gente que é aqui do Amazonas, sobretudo, vale a pena falar nesse sentido, de Belo Monte, né? Vocês devem saber o que aconteceu lá, não sei se vocês sabem, todo mundo sabe o que é Belo Monte, onde é que fica, o que aconteceu, não? Alguém sabe? Esperar um pouquinho aqui no chat para ver se alguém... Só está falando o Robson aqui e a Tieida. Quem mais que quer falar aqui? Onde é que fica Belo Monte? Alguém sabe? Ninguém? Fica em Altamira. Altamira. Onde é que fica? Opa, chutaram aqui Xingu, Roraima, mas é Altamira. Altamira é no Pará, exatamente. Tá aí a Luciana. Então, vocês sabem o que aconteceu depois da construção de Belo Monte, lá em Altamira? Não? Alguém é de lá ou já foi lá, conhece Altamira? Não? Bom, a construção da usina foi um absurdo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ambiental, de todos. Houve, inclusive, a demissão de vários técnicos do IBAMA que deram um parecer desfavorável à construção de Belo Monte, né? Esse relatório que foi desfavorável foi substituído por um parecer de uma única pessoa, depois de uma outra pessoa que foi contratada para isso. Né? Então, olha, o André está falando aqui, teve um grande impacto ambiental, redução de peixes. Peixes e toda uma cadeia, né, de coisas, porque reduz a vazão de água. Né? Então, aí tem camarão, tem tudo que tiver na água, né, vai ser prejudicado, e as populações que viviam disso lá, e que agora tem uma indenização que não vai resolver, né? Elas estão, inclusive, tem uma psicanalista muito conhecida, que é a Eliane Brum, eu vou escrever o nome dela aqui, ela está fazendo um trabalho maravilhoso lá em Belo Monte, que é um trabalho de psicologia social. Eles estão fazendo terapia, porque o lugar que eles cresceram, que eles passaram a infância, foi totalmente desfigurado, né? Destruído, não tem mais a floresta, não tem mais o rio, não tem mais nada. Foi uma catástrofe que, inclusive, a jusante e a montante, então acima e abaixo de onde aconteceu, Belo Monte desfigurou totalmente, né, a região. Depois, aí lembra de novo o André, né, a própria cidade ela foi desfigurada, porque uma construção desse tamanho, né, vocês devem conhecer aqui Balbina, né, e Belo Monte é muito maior, né, ela envolve, é uma construção que envolve milhares de pessoas, né, então vem gente de todo lugar atrás de emprego, né, e aí encheu a população mais do que dobrou, né, em Altamira, e aí a gente começa a ter muitos problemas sociais. A cidade era muito bonita, muito organizada, muito arrumada, praças bem limpas, bem cuidadas e tudo, e ela realmente ficou totalmente desfigurada também, né? Então a cidade de Altamira, ela passa de fato a ter, né, a favelizar
grande quantidade, começa a ter problemas de tráfico e prostituição, e realmente, assim, quem mora em Altamira, eu tenho eu participei da banca de doutorado de uma professora lá em Altamira, e ela relata, né, que realmente é muito triste o que aconteceu com a cidade que ela tanto amava, né, assim, então é uma outra cidade com muitos problemas sociais, né, e então isso a gente está falando de uma construção que não foi na era Temer nem na era Bolsonaro, né, isso é fruto de um acordo, inclusive um acordo de campanha do governo Dilma, né, então Belo Monte realmente foi uma das hidrelétricas de várias que estão sendo projetadas, né? Só o Cabral quer falar, só um minutinho, Zé, só para concluir, né, que a gente precisa, na verdade, rever, né, essa maneira de produzir energia, porque, veja, a gente, por exemplo, está falando de grandes centros consumidores de energia, Manaus e Belém, e por que Altamira tem que pagar o pato, né, do consumo em excesso, que é de indústria, que é de agricultura e que não é residencial e que não diz respeito à Altamira, que não vai ser beneficiada com a obra, né? José Cabral. Oi, José, você levantou a mão? Vocês estão ouvindo aí, gente? Ou só o José que não ouve? Não, o seu áudio está ok, professor. Ok, né? Tá, então, aí a hora que o José tiver aí, ele fala. A gente vai continuar, então. Tá, então, o André diz assim, uma boa alternativa para a região seria o uso da energia solar, né? Correto, e tem ainda, tem já iniciativa nesse sentido, né? De uso de energia solar. Vandete. Boa noite, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui um pouco, que já viu. Esse é um tema que me interessa bastante, porque eu estou vendo assim, cada vez mais o ambiente retornando às agressões que nós estamos cometendo contra ele, e é uma violência quando a gente realmente utiliza uma planície como a nossa, né, para fazer barragem, para poder produzir energia, né? E a última é que estão usando para produzir para São Paulo, né? Para o pessoal lá do Sul. Bem, a questão eu acredito que passa pela desvalorização da ciência. Eu ainda fico com aquela questão de que nós estamos, infelizmente, contramão da ciência, e a ciência dá resposta, tem estudos, é a aproximação realmente de políticas públicas que estejam próximos das universidades, com envio de pesquisadores de acordo com as regiões, o que realmente pode ser, que matriz energética deve ser utilizada para determinada região do nosso país. Então, a nossa realmente é a energia solar, devido à incidência de raios solares que tem aqui. Não é, na verdade, a hidrelétrica, como colocaram. Foi desastroso também a Balbina, né, que só foi com aquela ideia toda, aquela questão toda que ela iria abastecer Manaus toda, e findou abastecendo uma parte do distrito apenas, e devastando também e destruindo o ecossistema. E quando eles começam a fazer, não faz a pesquisa adequada, nós precisamos de mais biólogos, de mais químicos, para poder fazer um estudo sobre o que nós temos aqui de precioso, de biodiversidade, para a gente usar como alimento, como remédio, pegar todo o potencial biológico que tem e trabalhar o que tem aqui na floresta, aqui na nossa região e nas outras regiões também. Então, nós sabemos que a energia elétrica tem que ser pensada
não como ela está aí configurada atualmente. Eu vi uma reportagem que assim havia uma instalação de placas, né, fotovoltaicas numa região, eu não lembro que região era, não sei se era no Chile ou na Bolívia, não lembro qual foi a região que tinha. Então, era assim, uma área imensa, que não tinha árvore, não tinha só aquelas placas imensas para pegar a energia. Eu acho que tem que haver uma associação com a pesquisa mesmo, para que tenha uma associação. Não é só fazer energia solar, aproveitar a energia solar, mas como aproveitar essa energia solar? Não é só, eu vou fazer usinas solares para poder captar essa luz e armazenar. É preciso que a nossa comunidade científica e as universidades ela tenham um valor e participação ampla na discussão dessa matriz energética. Outra questão, o petróleo, a termoelétrica, ela tem está caminhando para não ter essa valorização toda que está tendo agora, né? Ou seja, os países desenvolvidos estão caminhando para desenvolver alternativas, mudar a matriz deles para produzir energia. Daqui a pouco, essa questão do petróleo em si, além da devastação que ele acomete, né, com a extração e tudo mais, ainda tem a questão de que ele vai perder esse valor que ele tem agora, atualmente. Esse valor todo que ele tem, ele vai perder com a modificação da questão energética dos outros países. Então, ele vai perder essa força. Por enquanto, ele ainda está em voga. E tem a questão também do término dele. Estava previsto para... Eu não sei, o Elton depois pode dar uma... Porque eu realmente não verifiquei, mas era até 2025, se eu não me engano, que ia começar a faltar, segundo uma leitura que eu fiz, que pode também ter sido reformulada, então não posso dizer com firmeza, né, que ia começar a diminuir essa quantidade de petróleo, dessa exploração. Então, isso tudo tem que ser revisto. E as agressões, esse aumento a mudança climática que está ocorrendo também, que afeta tudo, afeta a agricultura, tudo. Então, é necessário conversar, sim, o que vamos fazer. O Nordeste nosso está virando um deserto. Com o final da floresta amazônica, com essa predação que está tendo, a tendência é o Sudeste, né? O Sudeste e o Centro-Oeste também ficar com secas extremas. As secas extremas que aconteciam no Nordeste, parar para Minas Gerais, a parte do Centro-Oeste também, aumentar essa quantidade de seca que tem lá, esses períodos se estenderem mais, já está contestado isso aí, né? E aí também vinha a entrar no processo de desertificação. Então, é necessário que a ciência seja colocada, a ciência brasileira seja valorizada, que as políticas sejam direcionadas para soluções. E já existem soluções para tentar minimizar essa questão aí, que seria, no caso, as usinas de dessalinização. Hoje, parece que eu vi uma notícia que o mar está invadindo a área do Amapá, depois vocês verifiquem, porque às vezes eu não anotei, na verdade, eu não anotei, não me preparei adequadamente para a nossa palestra aqui. Aí vocês podem confirmar rapidinho. Então, o Amapá está sendo invadido pelo oceano, né? E a água está ficando salgada lá em algumas áreas lá, algumas ilhas lá estão ficando com água salgada. Então, é necessário que a ciência venha também, não só a questão da matriz energética, mas também soluções dentro dessa questão ambiental aí, que é decorrente também desse uso, dessa matriz energética que nós temos aqui. E o clima, a natureza, está reagindo à agressão que está sofrendo do homem. Então, tudo isso nós temos que conversar a respeito. Eu espero que tenha contribuído com a discussão. Né? E obrigada, Elton, por mais essa caravana aqui, mais essa biona aqui. Tá? Ok, Vandete. Bom, também vou fazer referência que a Tieida colocou no chat aqui, eu não vou nem reproduzir, vocês têm gravado, inclusive, se precisarem depois, uma série de informações importantes aqui sobre a questão de Belo Monte, né? Eu queria só ir para os finalmente, que é o seguinte, a questão das
hidrelétricas, de uma necessidade crescente e inesgotável de energia e de petróleo, ela tem a ver com algo que o paradigma da chamada sustentabilidade não dá conta, né? Então, os Estados-nação, eles resolveram apoiar políticas que tentem reduzir os danos sem modificar o chamado modelo econômico, né? Então, o modelo econômico, na verdade, a base daquilo que vai produzir toda essa despreocupação com o esgotamento de recursos naturais, é que o modelo econômico, né, o chamado capitalismo, ele não tem limites, né? Ele prevê, assim, então, uma produção que se você pensar, por exemplo, no pátio da Volkswagen São Bernardo do Campo, ou se pensar no depósito da Panasonic aqui no Distrito Industrial, você vai ver que para o capitalismo o céu ou o inferno, no caso, é o limite, né? Não tem limites para a produção. Então, quando você produz algo que, mesmo falando hoje, né, nessa nova forma, né, de produzir de forma mais personificada, isso não é o modo hegemônico de se produzir, né? Produzir em larga escala indefinidamente, porque quanto mais, né, nessa lógica, quanto mais se produz, mais se barateia o custo de produção e mais se aumenta a margem de lucro. Então, se não se modifica, né, a relação, né, o sistema de relações internacionais, você não vai poder modificar isso que a gente vai tentar, né, vai chamar de sustentabilidade. Isso não vai ser possível, né? Porque por mais que se faça as modificações, é preciso que todo mundo tenha celular, todo mundo tenha computador, e aí isso não vai ser, né, assim, nunca vai ser sustentável, né? Então, a sustentabilidade é um paradoxo do modelo ocidental, enquanto que a gente tem, né, por outro lado, né, algo que por exemplo, o conhecimento de um povo tradicional, ele é desvalorizado porque ele é místico, ele é sagrado, né, isso é tido como, pelo ocidental, né, o acadêmico, como pouco inteligente, como pouco científico até. Mas veja que aquilo que funciona para manter, né, uma comunidade com um modo de vida harmônico com o meio ambiente, ele é baseado na ideia de que a terra é sagrada, né? A gente fala na nossa dicotomia que Ocidente, dicotomia que eu digo assim, o homem da cidade, ele tem uma religião que diz uma coisa, né, e uma ciência, um saber que diz outra, né? O indígena não tem essa contradição. Aquilo que ele pensa é, ao mesmo tempo, a religião e a ciência. Da gente não, né? Então, a gente fala também que a terra é divina, que é a criação de Deus, mas, ao mesmo tempo, a gente desrespeita, polui e estraga a terra, que é a criação divina. Ou seja, na prática, a terra não é sagrada para o homem ocidental, né? Então, esse é um paradoxo que o homem, a população tradicional, né, o homem das comunidades tradicionais não tem, né? O André está falando aqui, na Bahia já usam usinas solares a partir de painéis flutuantes na barragem de Sobradinho. Seria uma boa solução essas grandes barragens como Balbina, por exemplo. E a tia, ele disse, muito dinheiro nessa construção, meu pai. Tá, então, essa é um pouco o conteúdo, né, do que a gente ia discutir hoje, pensando, né, como a gente pode fazer. A gente, na prática, né, assim, não tem soluções que sejam individuais, né? E tem a organização hoje de vários grupos, né, ambientalistas, os próprios povos indígenas estão muito organizados, né, para tentar modificar, né, os jovens, né, com a COP, outro termo aqui, eles vão ouvir falar, né, que é a cúpula lá do clima, né, do observatório, né, das mudanças. Então, ela vai esse ano ser realizada na Escócia. Tem a Amazonense que vai lá para a COP para participar dessa discussão. Então, há uma organização da juventude, há uma organização dos povos tradicionais para tentar
impedir, né, que essa catástrofe ambiental avance, mas o quadro atual que a gente tem, né, é bastante problemático, né, em função aí do que esse modelo econômico nos tem impingido assim na marra, né, as custas, inclusive, da nossa própria exploração de mão de obra. Bom, tem mais... Tinha uma pessoa que estava inscrita aqui, não conseguiu falar. Era o José. José está aí ainda? Se alguém quiser se inscrever ou quiser perguntar ou falar, também fica à vontade. Senão a gente já está também quase na hora de finalizar, né, Rosiel? Oi. A questão da questão das políticas que tem... há um conflito muito grande em relação a esse embate, né, os povos tradicionais e o atual governo brasileiro. Então, eu gostaria que o Elton, alguém falasse a respeito dessa proteção, porque eu vi recentemente, pela questão da Covid mesmo, e também das agressões que está tendo aos povos, né, que uma ONG colocou, como é que se diz? Uma penalidade, não é uma penalidade, denunciou, né, internacionalmente o atual governo, né, o nosso presidente, né? Nesse aspecto aí, porque nós temos também a questão da violência em relação a essas pessoas que fazem frente a essa situação. E dentro deles mesmo, já tem um grupo deles querendo deixar o comportamento tradicional, né, para entrar no comportamento do agronegócio. O que alguém do grupo poderia falar a respeito dessa questão? Porque aí nós já vamos ter um conflito dentro do próprio grupo que luta contra as agressões que a floresta está sofrendo. E já parte já para a questão de que pequenos grupos tentam utilizar o pensamento ocidental dentro da floresta, e sendo pessoas que faziam parte, ou que fazem parte dos povos da Amazônia. Dentro desse contexto aí, alguém poderia falar a respeito disso? Eu sei que não é um grupo tão amplo, mas que isso separa o trabalho que se tem para evitar essa catástrofe climática que está aí por vir, né? Que vai ser discutido agora. Então, alguém, se puder falar a respeito dessa situação, que eu acho que é uma questão assim, muito delicada, e se houver alguém dentro dos povos da Amazônia que esteja participando do grupo, eu gostaria de ouvir a opinião de quem realmente está dentro desse contexto aí, dessa situação toda. Essa é a minha curiosidade, se alguém puder responder. Alguém fala a respeito? Não? É bem conflito mesmo, eu vejo uma dificuldade muito grande, porque esse grupo tem uma certa situação que eles defendem a plantar plantas que não são da região, que não é uma cultura da região amazônica, e resolvem fazer esse tipo de plantio, comercializar mesmo. Então, eu gostaria de ter esse retorno, esse feedback dessa situação conflituosa aí. Ou da exploração mineral também, né? Oi, gente. Eu acho que o professor Elton caiu aqui a conexão dele, né? Vamos aguardar um pouquinho, tá?
Oi. Não, não travou não. O professor Elton, eu acho que caiu a conexão dele, a gente está entrando em contato com ele, tá? Para ver se já está retornando, tá bom? E aí, creio que as perguntas que a Vandete estava comentando, né, dialogando, acho que ele é a pessoa ideal para responder, né? Que tem conhecimento, ou se alguém da área estiver aqui presente, puder ir dialogando com a gente também, tá? É importante vocês ficarem atentos, né, a todas essas, ao que ele está falando sobre memória cultural, né, sobre o que acontece, toda a intervenção humana, né, tem também interferência na natureza, na biodiversidade, e vamos ficar atentos às notícias, né, aos fóruns internacionais sobre meio ambiente, né, sobre as políticas ambientais, que isso tem intervenção, né, justamente não só na nossa vida, né, mas principalmente de uma forma global, né, da biodiversidade. Eu fiquei E aí falando retornou sozinho, aqui. O professor voltou. Elton. aí eu não percebi. Eu não sei se você chegou a ouvir o que a Vandete estava comentando. Vocês chegaram a ouvir a minha resposta depois que ela... Ou não? Não, caiu. Ficou falando sozinho, então. Não, então, Tá. eu estava comentando, na verdade, que isso também é parte desse modelo econômico, né? Porque os conflitos que acontecem com o assassinato de indígenas, populações tradicionais e agricultores familiares, eles são cometidos exatamente por aqueles que praticam as monoculturas, né? Sobretudo para a produção de commodities, que é um outro conceito que vocês vão pesquisar lá, que vocês devem utilizar, inclusive, né, porque não é para produção de alimentos, né? Algumas vezes, normalmente, para produção de alimento para gado, né, e não um gado nacional ainda, né? Um gado lá nos Estados Unidos. Então, é exportado milho, soja e outras coisas. Então, esses conflitos que levam, né, a denúncia contra populações tradicionais, existem claramente... Elton, Oi. rapidinho, desculpa, mas o teu áudio está baixando e aumentando. Tá, vou Não falar sei aqui. se é o fone. Melhorou? Melhorou ou não? Melhorou. Tá. Então, é importante que a gente compreenda isso, né? A gente tem hoje um modelo político e econômico que é baseado, né, na ampliação, né, dessa produção de commodities. Então, ele é baseado nisso. Então, esse grupo que hoje sustenta, né, que mantém alguns governos no mundo, né, que mantém grandes indústrias alimentícias que também controlam, né, a economia mundial, a economia global, elas são baseadas nesse modelo. Então, mesmo aqueles que muitas vezes, alguns governos, né, que muitas vezes defendem, dizem defender o meio ambiente, patrocinam a conservação do meio ambiente, por outro lado, eles também patrocinam, né, esse tipo de modelo econômico que é catastrófico, né, digamos assim. Era isso. Tem mais ninguém, né, Rosiel? Por enquanto não. Não tem mais nenhuma inscrição, nenhuma mão levantada. Eu vou jogar aqui no chat o link para um texto aqui do Observatório do Clima, que eu achei muito interessante, pode enriquecer aí a discussão. Que é uma espécie de manual que decifra as conferências do clima e o Acordo de Paris, né? Uma tentativa de simplificar aí essa temática. Isso é muito importante. Agora, sim, como eu falo, eu acho que a estrutura, né, da argumentação de vocês precisa levar em conta que toda essa tentativa dos Estados-nação de estar
trabalhando a sustentabilidade, ela é uma maneira, né, a gente fala até de ecocapitalismo, ela está dentro desse paradigma que é um paradigma falido, porque a gente tem aqui, né, conhecimentos tradicionais, tem maneiras de viver, né, que são de fato sustentáveis, né, se a gente pode usar, apesar da contradição desse termo, né? Então, acho que como Amazônia é importante falar da nossa memória biocultural e do modo de vida que já por natureza, né, um modo de vida que é sustentável. Então é isso, olha, hoje aqui o João levantou a mão. Olá, professor, tudo bem? Boa noite a todos. Professor, a gente está conversando sobre esse tema, né? Tá todo mundo me ouvindo? Tô sim. Sim, e aí a gente fala de biodiversidade, né? E essas tentativas da gente reverter, não de conseguir, eu acho que mudar de uma hora para outra, né? Mas tentar reverter esse quadro e como a professora Luciane até colocou, acho que a Vandete colocou também, né, de que a natureza já está reclamando, né? O planeta já está dando sinais de que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E há, assim, para quem está mais por dentro aí do assunto, né, dessas questões ambientais, há um ponto de retorno ainda, ou a gente já passou esse ponto de retorno? A gente ainda consegue reverter esse quadro de aquecimento, de mudança climática? Pô, a tua pergunta, inclusive aqui no sentido, esse é outro conceito, ó, anotem aí, savanização, né, vem de savana. A gente aqui na Amazônia vai passar, nos próximos anos, por um processo que já está acontecendo, que é esse chamado savanização. A gente vai ter, então, né, quem já viu uma savana, na foto, né, quem sabe o que é uma savana, sabe então que a gente vai ter aqui uma redução, né, no tamanho, uma redução no volume, né, na densidade da floresta, da mata, então vai ter toda uma reestruturação em função disso que hoje, por exemplo, né, vocês estão vendo outubro, que deveria ser um mês de estiagem, assim, bastante mesmo, né? Tem muito pouca chuva, a gente está vendo essa coisa muito irregular que ao longo do ano tem acontecido, né? Quando a gente acha que vai chover, chove muito mais do que a gente imagina. Depois, quando é para parar de chover, não para de chover. Então, essa irregularidade, ela já é uma mudança climática, né? Então, também a água da Amazônia, que costuma ir para o Sudeste, alimentar São Paulo, por exemplo, ela também, por conta de queimadas, por conta de deformidades, né, na formação de nuvens, ela também não tem sido conduzida para drenar, né, o Sudeste. Então, as mudanças já estão acontecendo, né, e vão produzir mudanças no cenário que são já irreversíveis, né? Irreversíveis, eu digo, não que a gente não possa, a longo prazo, começar um processo para, digamos, minimizar, né, ou tentar caminhar no sentido oposto do que já está acontecendo. Mas a gente, então, como eu falei no início, a gente saiu de um paradigma de, olha, mudanças climáticas e tal, a gente já pode falar de catástrofe climática, é o que está acontecendo. Mas aí não vai ter a questão da vontade política, do investimento político, isso tem um custo são milhões e milhões para fazer um rio voltar a ficar limpo, imagine reconstituir a vegetação da floresta amazônica. Né? Não é só plantar, porque você sabe que a floresta ela tem aquela situação que ela vive dela mesma. Né? Ela forma aquela copa e aí ela cria aquelas raízes, né, superficiais
e ela adquire, né, as folhas e dali ela tira o alimento dela. Imagine virar uma savana, depois para retornar a ser de novo uma floresta exuberante. Eu acho bem complicado, estou dizendo que é impossível, mas bem complicado, as áreas que... Poderia até fazer a experiência nessas áreas que já são savana, uma experiência de tentar reverter uma parte para ver se é possível voltar de novo à exuberância da floresta. Poderia até se fazer esse tipo de experiência, assim como também tentar reverter a desertificação lá do Nordeste, né? Que tem aquela área que já está só a mesma areia, né? E aí passa por investimento bem alto e a longo prazo, né? Então, e a vontade política também. Então, é algo não só ambiental, que fala essa questão de catástrofe climática, né? E esse ponto que a gente chegou, de se é possível a resiliência da floresta, que ela possa retornar. Até porque, no incêndio, tem áreas que são plantas preparadas para ressurgirem mesmo depois de um incêndio, né? Quando não é muito submetido, como está sendo lá o Pantanal, né? Como está sendo o Pantanal. Mas a floresta amazônica, que eu saiba, ela não tem essa resistência de casca que sobreviva a alta temperatura e tudo. Ela não tem essa resistência que algumas áreas têm, pelo menos é o que eu tenho de conhecimento. Para o homem interceder, tem histórico de reflorestamento, quando houve assim, desmataram, aí um grupo resolveu reflorestar. Aí demorou um tempo para conseguir esse reflorestamento, né? Mas no caso da floresta, que é uma floresta ainda enigmática em algumas situações, como ela realmente se constituiu, é bem problemático retornar de novo essa exuberância, tá? Mas aí você pode falar um pouco mais, mas eu acredito que pela situação política, pela questão econômica do Brasil, pela barganha que os países desenvolvidos, capitalistas, que vem uma pseudo-proteção ambiental também que eles fazem, mesmo que esse investimento que eles dizem fazer, que às vezes a gente não sabe se realmente é aplicado realmente, e tudo indica que não é assim tão aplicado mesmo como se diz, né? Diz que está até preso o dinheiro que se destinava à manutenção da floresta, está lá, que era para bancar a manutenção da floresta, que eu saiba, ele está até, devido à questão de quererem ficar com esse dinheiro, paralisado. Eu não sei se ele até retornou, não falaram mais na mídia, se retornou esse dinheiro de investimento que tinha de alguns países de apoio à sustentabilidade. O Elton depois Odete, pode falar disso. Eu vou deixar, já estou aqui, só queria saber, porque como esse evento é direcionado para o ENAD, né, para quem vai fazer o ENAD, eu queria só saber se ainda tem alguém que tenha questões assim relacionadas a conceitos, né, outras questões que também vão ser importantes aí para se entender desse tema assim, no sentido mais conceitual. Tem mais alguma outra questão? Então, acho que uma outra coisa que eu abordaria se fosse eu fazendo o ENAD lá, tem duas experiências no mundo, né? Uma delas o fotógrafo Sebastião Salgado, né? Fez lá no Sudeste o plantio de mais de 2 milhões de árvores num lugar que já estava desertificado, né? E também isso é uma iniciativa da ONU, né? Na África tem um muro, né? Uma grande muralha de árvores também sendo conduzido um processo, um projeto caríssimo. Então, por exemplo, no caso lá de Minas, o Sebastião Salgado ele conseguiu reflorestar, né? Então, os riachos e todo o ciclo, o ambiente, né, o bioma natural foi restaurado a partir, e como já tem sido feito em outros lugares também, a partir de sistemas agroflorestais, né? Então,
É possível, mas é pouco, assim, essas iniciativas ainda são muito poucas, né, para se conseguir reverter, e né, o tamanho da Amazônia assim, quase impraticável, né, seria muita despesa mesmo, que demandaria, né. Era isso. Tem mais alguém? Apareceu a Lu aí, já estamos no horário, né, Lu? Praticamente. Tem 20 horas tem o aulão, né, de gramática, é um tempinho que os alunos também têm para tomar um café, né, se Isso, então, alimentar, descansar um pouquinho. fechou, né? Espero que tenha sido bom. Ah, com certeza, Welton, foi muito bom, né, dialogar com você. A gente também vai aprendendo, né, como você apontou aí, né, deu algumas dicas de, de conceitos, né, de termos que às vezes quem não é da área das ciências, né, nós que somos das humanidades, a gente não tem tanto convívio, como savanização, né, eu fui anotando aqui, né, savanização, memória cultural, que também a gente se relaciona com isso, mas não é a memória cultural como as ciências, né, digamos em si, também atuam, né, mas elas se interrelacionam, né, E o a questão do sequestro de carbono, carbono, Lu? Já ouviu falar? Sequestro de carbono? sequestro de carbono, né? Depois faz uma provinha aí comigo. E aí eu anotei também outras coisinhas aqui que eu acho que seria importante também depois eles, né, de forma individual, né, ir procurando, por exemplo, as políticas ambientais, né, principais normas, leis, né, os fóruns, né, principais fóruns que tratam sobre meio ambiente, clima, questão das mudanças climáticas. Então, como você falou, né, não é mais mudanças, né, são as catástrofes, né, climáticas do que propriamente mudança, né, que a gente não está mais na mudança, né, a gente já passou por isso, né. E também as questões indígenas, né, que tem relação, né, com toda essa questão do meio ambiente, né, e da intervenção humana, né. Acho que é importante depois cada um fazer um exercício, né, de pegar essas principais terminologias, né, essas notícias, né, mais atuais que abordam sobre esse conteúdo, né? É isso aí. Então, e aí, quem quiser vir aqui conhecer no Coroado os quintais urbanos, a gente tem aqui um viveiro de mudas, a gente doa mudas aí, a gente tem implantado aqui, a gente mostra aqui o que a gente tem feito aqui para tentar arborizar e reverter, né, a catástrofe climática aí e fazer as árvores sequestrarem mais carbono que está aí causando o efeito estufa. É isso aí. Ou então pode fazer trocas de mudas, né? Welton? Como a Melhor, gente faz, né? Trocas de mudas. verdade. Bem, gente, eu quero muito agradecer, tá? Quem está presente aqui, seja de qual curso for, seja de qual campo, unidade, né? De qual curso seja, sejam bem-vindos, tá? Amanhã nós vamos ter a presença do professor Theo Machado Fellows, que ele é de filosofia, ele vai abordar sobre a estética e as artes, tá? Não é somente para as artes em si, né? Pode servir para todo mundo, e quando a gente fala de estética e as artes, a gente vai lá para a questão do pensamento, da filosofia, que tudo está envolvido, todas as áreas estão envolvidas, tá? Então, também no mesmo horário e é o mesmo link, tá bom? Então, amanhã a gente vai também começar a divulgar com a fotinha lá do professor, tá? Para todo mundo ter acesso, tá bom? Não perder a informação, tá? E aí, então, obrigada novamente, professor Welton, tá? A gente fez a gravação aqui, né, com o Rosiel, ele em outro momento vai disponibilizar nas redes sociais lá da Faculdade de Artes, ele colocou o link também aí no chat, mas quem se perder pode ir lá no Facebook, no Instagram ou no site da FAARS, que vai estar lá a informação, tá? E quem está aqui presente também, quem quiser rever, assistir novamente, também pode procurar nas redes sociais, tá?
Então, obrigada, gente, pela presença de todos. Obrigada ao Elton, Rosiel, professor Gustavo, todo mundo que está aqui presente. E amanhã a gente se encontra, tá? Valeu, gente. Tchau. Tchau. Rosiel, pode